tarde, meus amados e minhas amadas. Neste momento, eu irei transmitir para vocês uma mensagem a qual Deus me concedeu, intitulada Vai Ter Virada. E vamos tomar para nossa meditação o texto que se encontra no livro segundo escreveu João, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 11, versículo 34 em diante, que diz o seguinte: E disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Somente até esse versículo. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, muito pregada, ensinada, estudada dentro das igrejas evangélicas. E nós estamos diante do fato ocorrido com Lázaro. Quando Lázaro morreu, Jesus recebeu a notícia que ele estava doente. Jesus demorou aonde ele estava, e Lázaro estava na aldeia chamada Betânia, juntamente com as suas 2 irmãs. E Lázaro adoeceu grandemente e veio a falecer. E quando Jesus chegou, ele já estava há 4 dias sepultado naquele sepulcro em forma de caverna. Nós vamos meditar na condição de Lázaro como o defunto, como a Bíblia fala, ele sendo o defunto, o morto, e algumas condições, alguns detalhes do enterro de Lázaro. Veja bem, ele foi colocado numa caverna, sepulcro, um sepulcro aberto numa rocha na caverna, e foi rolado uma pedra para tapar a boca a entrada dessa caverna. E quando Lázaro foi colocado, foi sepultado, eles colocaram um lenço, envolveram um lenço no seu rosto, ataram com faixas, amarraram com faixas os seus pés e suas mãos. Isso tem um grande significado para nós. Alguns historiadores falam que era costume dos judeus tapar o rosto do defunto com lenço e amarrar os pés e a mão, atar os pés e a mão. Talvez, conjecturando a situação, pode ser que alguns acreditassem que o defunto poderia sair do sepulcro e vir atormentar os seus parentes ou os seus adversários, se ele tivesse algum adversário. Talvez possa ser assim
podemos entender por essa maneira, né, alguma superstição, algo de supersticioso havia naquele povo para sepultar o defunto daquela maneira, tapando-lhe o rosto e amarrando seus pés e suas mãos. Havia um significado muito grande. Deus deixou as coisas serem registradas, porque elas são exemplos para nós. São exemplos para nós. Veja bem, um morto, ele não tem movimento algum. O morto, ele não tem reação nenhuma. Para que tapar os olhos do morto, visto que o morto não vê nada? Não vê nada desta vida, porque já morreu. Porque amarrar os pés, amarrar os pés e as mãos de um morto, visto que as mãos é sinônimo de trabalho, de executar uma obra, de realizar obras, e o morto não realiza obra nenhuma. Morto é morto, está morto. E atar os pés, amarrar os pés, tem um sentido de caminhar, de seguir por uma jornada, por um caminho, por uma direção. E morto não segue direção nenhuma, está morto, né? E colocar uma pedra tampando a caverna, tá certo, tampa-se alguma coisa que pode se incomodar, pode se tornar um incômodo, talvez rolar esta pedra por causa do cheiro forte, que nós sabemos que o corpo humano deteriorando, ele cheira forte, ele cheira muito forte. Então o odor é muito grande, né, de um defunto, principalmente um defunto que já havia há 4 dias estava enterrado, né? Então tem grandes significados aí. Porque eu intitulei a mensagem Vai Ter Virada? Porque houve uma virada na vida de Lázaro. Houve uma virada. Antes de Lázaro morrer, Lázaro era testemunha de que Jesus era o Salvador. Jesus era o Salvador. Ele e suas irmãs aceitaram Jesus como Senhor de suas vidas. Mas ainda faltava algo, uma experiência real de Lázaro para com Deus, para com o Senhor Jesus. E esta experiência, ela se manifestou na ressurreição de Lázaro. Lázaro agora tem um motivo a mais para divulgar Jesus como Salvador, para divulgar o sozo, como diz alguns mais aprofundados na palavra, quando Isaías falou sobre o ministério de Jesus, que Jesus curaria, que viria o Salvador, ele viria sozo, como sozo. Sozo significa aquele que salva, mas também aquele que cura. E Jesus veio então e se manifestou a Lázaro depois de morto, curando Lázaro do poder da morte, libertando Lázaro do poder da morte e trazendo Lázaro de novo à vida. Isto tem um grande significado para nós e é isto que nós vamos meditar nesta tarde. Você, amado irmão, amada irmã, que por algum momento, algum momento da sua vida, você morreu, espiritualmente morreu. Você, ministerialmente, o seu ministério morreu. Você já não mais ministra o evangelho, já não trabalha mais na obra do Senhor, porque alguma coisa te fez morrer na obra e você já não faz mais nada na obra, né? E
Acontece que quem colocou a faixa nos olhos de Lázaro foram os vivos. Não foi Lázaro que tapou seus olhos com um lenço. Foram os vivos que taparam os olhos de Lázaro com lenço. Foram os vivos que ataram, que amarraram as mãos e os pés de Lázaro. Foram os vivos que rolaram a pedra, a entrada da caverna que servia de sepulcro para o corpo de Lázaro. Foram os vivos. E quando Jesus ele chega ali diante do sepulcro, diante da caverna, a primeira ordenança, a primeira ordem de Jesus foi que tirassem a pedra. Eu já vi muitos pregadores pregarem mensagens exortativas, dizendo que o pecado é como uma pedra e que a pedra precisa ser tirada. Mas veja bem, meus irmãos, veja bem, uma vez morto, o morto, ele não consegue mover uma palha, ele não consegue mover uma palha. São os vivos que precisam retirar a pedra. Esta é a verdade. São os vivos, os que se dizem vivos, ativos na obra, pregadores do Evangelho, ensinadores, doutrinadores do Evangelho, que precisam remover a pedra para que o defunto seja ressuscitado. Se você se tornou um morto espiritual, se você já não faz mais nada na obra de Deus, saiba de uma coisa: não vai ser você que vai tirar a pedra para que Jesus te ressuscite, te chame para fora da caverna. Não vai ser você. Vai ser aqueles que estão em eminência, pregando a palavra, ensinando a palavra, exortando através da palavra, aconselhando através da palavra, os vivos que talvez, quando você morreu na fé, morreu ministerialmente, te sepultaram, te colocaram numa caverna, num lugar separado da sociedade, separado da irmandade, colocaram você numa caverna, sepulcro, e rolaram a pedra e taparam você, isolaram você lá do mundo exterior, do mundo a qual você vivia antes. Colocaram você na caverna, sepultaram você na caverna, e como se não bastasse sepultar você, ainda na ideologia deles, no pensamento deles, eles achavam que você poderia ter alguma reação, que você poderia voltar a sair da caverna, embora a caverna que eles te colocaram foi rolada uma grande pedra para tapar, para impedir a sua saída, impedir o contato com você. Então colocaram um lençol, enrolou um lenço no seu rosto para que você não visse. Não era necessário, pois você já estava morto, morto não vê nada. Talvez colocaram, amarraram as suas mãos para você não trabalhar na obra. Não era necessário. O morto não trabalha, não consegue fazer nada. Talvez podemos ver também, talvez não, colocaram, amarraram os seus pés para você não caminhar na obra, para você não se locomover na obra. Não era necessário. Você já estava morto,
Morto não caminha, morto não faz nada, não vê nada, não enxerga nada, não era necessário. Mas Jesus chegou a hoje na tua vida. Jesus chegou na tua vida. Jesus está diante do sepulcro. E os vivos que te enterraram no sepulcro, que taparam os seus olhos, amarraram suas mãos e seus pés, é eles que Jesus manda tirar a pedra. É eles que vão ter que remover a pedra. Porque Jesus vai te chamar para fora desse sepulcro a qual você está enterrado há anos. É eles que vão ter que tirar a pedra. Porque a ordem de Jesus é para os vivos tirar a pedra. Aqueles que te enterraram, aqueles que falaram com a direção, olha, não chame ele, não dê cargos para ele, não dê cargos para ela, não chame ela, está morta, não tem mais nada de Deus, não tem vida nela, não tem o Espírito Santo dela, está morta, está morto, não tem o Espírito Santo nele, ele está morto. Enterraram você, enterraram o teu ministério, mas eles vão ter que tirar a pedra, porque Jesus quer tirar você do sepulcro, da caverna do sepulcro, e quer trazer você para o mundo dos vivos, para a igreja atuante, a igreja pregadora, anunciadora, profetizadora, doutrinadora, exortadora. Jesus quer te trazer de volta à vida. E quando Jesus te tirar do sepulcro, aonde eles conduziram você depois de morto e te isolaram lá, eles também vai ter que tirar a venda dos teus olhos, vai ter que desatar as tuas mãos e os teus pés, porque Jesus vai te dar vida por completo, e você vai passar a ver as coisas de Deus, as maravilhas de Deus, contemplar as maravilhas de Deus no meio do seu povo, na congregação dos santos. Você vai trabalhar, as tuas mãos vão ser liberadas, você vai trabalhar, vai voltar a exercer cargos na igreja. Você vai caminhar na obra. Aonde Jesus te levar, você vai dar testemunho de que Jesus te tirou do túmulo, do mundo, do sepulcro espiritual a qual você estava. E vai ter uma virada na tua vida, de morto para vivo, e vivo com Deus, vivo com o Espírito Santo de Deus na sua vida, vai ter virada. Nós podemos ver na palavra de Deus muitos momentos em que houve virada. Jó, na sua vida, de tribulações, de lutas, de enfermidade grave, de perdas, teve uma virada. Deus virou o cativeiro de Jó. Deus virou o cativeiro de Jó. Mardoqueu, de condenado à morte, passou a ser o homem a qual o rei quis honrar, o homem que foi conduzido pelo seu próprio adversário pelas ruas de Suzã, gritado: eis aqui o homem a qual o rei quer honrar.
vestido de vestes reais, montado no cavalo alazão, com a coroa em sua cabeça, com um anel de selar do rei de autoridade no seu dedo, e o seu inimigo proclamando: eis aqui o homem a qual o rei quis honrar, o rei quer honrar. O teu inimigo vai fazer propaganda da sua vitória, como diz a cantora, vai ter virada, vai ter virada. O inimigo vai fazer propaganda da tua vitória. Se uma arma foi forjada contra você, Deus vai te livrar da cilada, porque Deus vai fazer a virada na tua vida, vai ter virada na tua vida, vai ter virada. Tu és o homem cujo rei de ti se agrada, o rei Jesus de ti se agrada, vai ter virada, é ordem de Jesus, vai ter virada na tua vida, vai ter virada. Oh glória! Ana, humilhada pela segunda esposa do seu esposo, humilhada por não ter filhos, houve virada na vida de Ana, vai ter virada na tua vida, vai ter virada. Aqueles que diziam que você não prestava para mais nada, que você não ia fazer mais nada, que você não ia realizar mais nada, que você não ia possuir mais nada, estavam enganados. Deus determinou uma virada na tua vida, uma virada de vitória, uma virada de realizações, uma virada de edificações. Tu vais edificar templos para Deus. Tu vais edificar obras firmes, fortalecidas para Deus. Tu serás reconhecido por onde quer que tu andares, como a mulher de Deus, a santa mulher de Deus, como santo homem de Deus. Muitos que não davam nada por você vão fazer propaganda do teu ministério, da obra que Deus está realizando por intermédio de você. Vai ter virada na tua vida. Te alegra. Vai ter virada de Deus na tua vida. Vai ter virada. Deus fez uma virada muito gloriosa na vida de Saulo. Transformou ele em um Paulo, um pregador do evangelho, um homem a qual disse para todo mundo ouvir sem se envergonhar, porque trago comigo as marcas de Cristo, as marcas do sofrimento de Cristo, da cruz de Cristo. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vai ter virada, tu vais ganhar vida, vai ganhar alma para Cristo, vai ter pedras preciosas na tua coroa, vai ter ouro na tua coroa, vai ter prata na tua coroa, porque o teu ministério será completo. Ouro é a presença do Pai, prata é símbolo de resgate, a presença do Senhor Jesus. Pedras preciosas é símbolo dos dons do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na tua vida, os dons do Espírito Santo na tua vida, realizando uma obra perfeita, pregando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus Trino, o Deus Uno, o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, libertador dos oprimidos e angustiados. Tu serás uma bênção, tu serás uma bênção, serás como Abraão, porque a bênção de Abraão está sobre ti.
Disse o Senhor a Abraão: se tu uma bênção, anda na minha presença e ser perfeito, e se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as nações da terra. Tu és bendito do Senhor, tu és bendita do Senhor. Vai ter virada na tua vida, tenha certeza disso, tenha certeza disso. Aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória. Sabe, meus irmãos, eu tenho um testemunho vivo. Eu sou membro da Assembleia de Deus, atualmente a Assembleia de Deus Nova Esperança, com o pastor Francisco. Congrego aqui na congregação sede, no bairro Paulo VI, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E há anos atrás eu congregava na Assembleia de Deus, Ministério 1300, Rua São Paulo 1341, a sede, o Ministério de Missões, que era presidida pelo saudoso pastor Anselmo Silvestre. E eu estava congregando na região de São Marcos, na época, região de São Marcos, e eu congregava na congregação do Araruama, ali na Araruama, no Goiânia B. E eu tive um retrocesso financeiro. Eu trabalhava com refrigeração, eu consertava geladeira, reformava fogão, e eu tive um retrocesso financeiro, e minha vida financeira, ela entrou em falência, e eu não tinha condições de saldar os meus compromissos. E eu tinha um irmão em Cristo que levava a minha vida particular para a igreja e cobrava do presbítero, irmão Vital, José Barbosa, cobrava do irmão Vital a minha exclusão do quadro de membros da Igreja Assembleia de Deus do Araruama. E esse irmão ficou me perseguindo durante um ano. Ele chegou a tirar o pão da minha boca. Pessoas vinham me dar trabalho, me dar geladeiras para me consertar, geladeira para me pintar. E eu dependia do meu trabalho para sobreviver. E esse irmão, várias vezes, ele, na porta do meu trabalho, ele desviava as pessoas. Falava com as pessoas: não dá serviço para ele não, isso é enrolado, isso não conserta nada de ninguém não, só vai comer o seu dinheiro. E esse irmão, ele me perseguiu muito, ele levava a minha vida particular, minha vida profissional, meus insucessos profissionais para a igreja, para o dirigente. E o dirigente, ele acatou a acusação daquele irmão, e esse dirigente, ele me deixou no banco sem ganhar oportunidade durante um ano inteiro. E eu ia no círculo de oração, eu ia nas orações matutinas, eu chorava muito nos pés do Senhor. Eu nunca revidei as acusações daquele irmão, nunca revidei. E sempre buscando do Senhor. Até que, quando inteirou um ano daquela perseguição, aquele irmão, o irmão GG, já falecido, ele caiu em si. Ele precisava de um dinheiro e tinha um serviço da mãe dele para ele fazer, trocar uma fechadura para a mãe dele. E ele precisava do dinheiro daquele serviço, embora fosse para a mãe dele, mas a mãe dele sempre pagava a ele o serviço que ele fazia para ela. A mãe dele não aceitava que ele fizesse o serviço gratuitamente. E esse irmão precisava daquele dinheiro, e outra pessoa
foi e fez o serviço no lugar dele e ganhou dinheiro. E esse irmão chegou perto de mim e falou: olha, irmão Sandinho, me chamava de irmão Sandinho. Olha, irmão Sandinho, às vezes a gente tira o pão da boca dos nossos irmãos e Deus faz a gente pagar com a mesma moeda, receber a mesma moeda em troca. Alguém tirou o pão da minha boca. Eu precisava do dinheiro de um serviço que eu ia fazer para minha mãe, trocar a fechadura da porta da minha mãe. Eu precisava desse dinheiro. E alguém foi lá e fez o serviço. Um parente meu foi lá e fez um serviço no meu lugar. E eu fiquei sem aquele serviço. Então eu reconheci, irmão, eu reconheço que isso aconteceu porque eu tirei o pão da boca de um irmão. E eu perdoei aquele irmão GG, perdoei ele. E a partir daquele dia que ele me confessou essa verdade, o irmão GG passou a ser o meu melhor amigo de caminhada para a igreja, para a escola dominical, para os trabalhos da igreja. Deus fez uma virada na minha vida, de perseguido para abençoado, companheiro abençoado. E o irmão Vital, eu saí do aluguel, mudei lá eu morava no Maria Gorete, congregava no Araruama, no Goiânia B. Eu mudei no Maria Gorete, construí no Paulo VI, aonde eu moro hoje, aonde estou gravando esse vídeo hoje, a minha casa, onde eu resido. E eu mudei para o Paulo VI, eu construí no Paulo VI, eu mudei para o Paulo VI e fui congregar na Assembleia de Deus, bairro Paulo VI. E por incrível que pareça, o irmão Vital foi transferido para a congregação do Paulo VI. E Deus fez uma virada na minha vida. O irmão Vital aqui no Araruama não me dava oportunidade por um ano inteiro. Não me dava oportunidade, me deixou no banco. No Paulo VI, ele colocou nas minhas mãos a oportunidade de ser professor da classe de senhores e, posteriormente, da classe de jovens. Me colocou uma família, na época do projeto discipulado da Assembleia de Deus, para que eu discipulasse uma família inteira no conjunto Paulo VI, e eu discipulei esta família, e fizemos um trabalho glorioso, dirigindo trabalhos de evangelismo no conjunto Paulo VI, e para a honra e glória do nome do Senhor, nasceu a congregação do conjunto Paulo VI, onde está até o dia de hoje, funcionando, com membros congregando, e esse trabalho rendeu muitos frutos, rendeu uma congregação edificada, fortalecida pelo Senhor Jesus, no conjunto Paulo VI. As vidas que evangelizamos foram congregar lá, e o meu ministério teve uma virada. Jesus fez uma virada na minha vida. Deus sempre me honrou. Eu sou grato ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é maravilhoso na minha vida. Vai ter virada na tua vida. Pode ter certeza. Minha irmã, meu irmão, vai ter virada. Essa é a palavra que eu deixo para vocês.